naquela rua estreita, onde o ritmo acelerado da vida parecia ditar cada passo. Havia um pequeno banco de madeira, um refúgio silencioso encostado na parede de uma padaria antiga, e todos os dias, com a pontualidade de um relógio antigo, um homem se sentava ali. Ele não pedia nada, não estendia a mão em busca de esmolas. Apenas observava o fluxo incessante de pessoas, com um olhar distante, como quem espera por algo que nem mesmo sabe se ainda existe, uma esperança esquecida no tempo. As pessoas passavam, imersas em seus próprios mundos. A maioria nem o notava, como se ele fosse parte da paisagem urbana, invisível. Algumas, ao perceberem sua presença, desviavam o olhar, desconfortáveis. Outras, talvez por pressa ou receio, apertavam o passo, seguindo em frente. Afinal, cada um carregava seus próprios fardos, suas próprias urgências, suas listas de tarefas que nunca acabam. O dia a dia nos consome, e olhar para o lado, muitas vezes, parece um luxo que não podemos nos permitir. A pressa nos cega para as histórias que se desenrolam silenciosamente ao nosso redor. Até que, numa manhã que parecia igual a todas as outras, algo quebrou essa rotina de invisibilidade. Uma criança, talvez voltando da escola ou a caminho de algum lugar, parou. Seus olhos pequenos e curiosos fixaram-se no homem. Ela o observou por alguns segundos, com uma pureza que só a infância possui. E então, sem dizer uma única palavra, ela caminhou até o banco e simplesmente se sentou ao lado dele. Ficaram ali, juntos, em um silêncio compartilhado. O homem, acostumado à solidão e à indiferença, estranhou aquele gesto. Sentiu um misto de surpresa e curiosidade, mas não se afastou. A criança, por sua vez, balançava as perninhas no ar, olhando para a rua movimentada, como se aquele banco, ao lado daquele estranho, fosse exatamente o lugar onde ela deveria estar naquele momento. Não havia pressa, não havia julgamento, apenas a aceitação simples do momento presente. Para ela, era natural. Para ele, era extraordinário. Depois de um tempo que pareceu ao mesmo tempo curto e eterno, a voz suave da criança quebrou o silêncio. Ela virou o rosto para ele e perguntou, com uma inocência genuína: "O senhor está esperando alguém?" A pergunta era simples, direta, mas carregava um peso que poucas pessoas ousariam tocar. O homem respirou fundo, como se buscasse ar para trazer à superfície palavras que estavam guardadas há muito tempo. Seus ombros relaxaram um pouco, e com uma voz cansada, mas sincera, ele respondeu: "Acho que estou esperando ser visto." Aquela frase tão curta e tão profunda pairou no ar. A criança franziu a testa, processando o significado daquelas palavras. Ser visto, não apenas olhado, mas verdadeiramente enxergado. Ela pensou por alguns segundos, e então, com a sabedoria que não se mede em anos, ela olhou nos olhos dele e disse: "Então eu posso ficar aqui com o senhor." E ela ficou. Ela não ofereceu dinheiro, pois não era isso que ele precisava. Ela não trouxe uma solução mágica para seus problemas, pois sabia que não tinha uma. Ela não deu conselhos ou palavras de conforto vazias. Ela trouxe algo muito mais valioso, muito mais raro. Ela trouxe sua presença, trouxe a dádiva de seu tempo e de sua atenção plena. Ela o viu, e ao vê-lo, validou sua existência. Naquele dia, algo fundamental mudou. Não na rua, que continuou com seu movimento frenético. Não no mundo, que seguiu seu curso indiferente. Mas a mudança aconteceu ali, naquele pequeno banco de madeira, no espaço sagrado entre duas almas que, até aquele momento, eram completas estranhas. Uma conexão humana, pura e simples, foi criada a partir de um gesto de empatia. Nos dias que se seguiram, a transformação no homem era visível. Um pequeno sorriso começou a brotar em seus lábios. Sua postura parecia menos curvada, seu olhar menos perdido. E como uma onda que se espalha, as pessoas ao redor começaram a notar. A criança, ao enxergá-lo, abriu os olhos de todos os outros. Um cumprimento de bom dia de um vizinho apressado. Um café quente deixado anonimamente sobre o banco pelo dono da padaria. Um tudo bem sincero de alguém que passava. A barreira da invisibilidade havia sido quebrada. E tudo, absolutamente tudo, começou porque uma criança decidiu enxergar além de si mesma, além da pressa, além das aparências. Essa história tão simples e tão poderosa nos revela
a verdadeira força da empatia. Empatia é a virtude de se colocar no lugar do outro. Mas atenção, não é sentir pena, que nos coloca numa posição de superioridade. Não é concordar com tudo o que o outro diz ou faz. É muito mais profundo. É a tentativa honesta e corajosa de compreender o que o outro sente, de tentar ver o mundo através dos olhos dele, mesmo quando a realidade dele é completamente diferente da sua. Ser empático é desenvolver a sensibilidade para entender que cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega suas próprias batalhas invisíveis, que um rosto sério pode esconder uma dor profunda, que o silêncio muitas vezes não é vazio, mas um grito abafado por ajuda, que um gesto simples, como um sorriso, uma palavra gentil ou apenas sentar-se ao lado de alguém em silêncio, pode aliviar um peso enorme que essa pessoa carrega nos ombros. Vivemos em um mundo acelerado, uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo. Nesta correria, ouvir de verdade se tornou uma raridade, e julgar, com base em fragmentos de informação, virou um hábito quase automático. Nós rotulamos, criticamos e nos afastamos, sem nunca nos darmos a chance de entender a história por trás da fachada. A empatia nos faz um convite poderoso, o convite a desacelerar, a parar por um instante, a observar com atenção, a ouvir com o coração e principalmente a sentir com o outro. Ela não exige que você resolva os problemas do mundo, mas que reconheça a humanidade no próximo. Quando praticamos a empatia, transformamos nossas relações, tornando-as mais profundas e significativas. Fortalecemos nossas comunidades, criando laços de confiança e apoio mútuo. E, acima de tudo, humanizamos nossas escolhas, nossas palavras e nossas ações. Os pequenos atos empáticos têm um impacto em cadeia, um efeito dominó que é muito maior do que podemos imaginar. Você nunca sabe quando sua atitude pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Talvez, neste exato momento, alguém ao seu redor, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ou até mesmo um estranho, esteja se sentindo exatamente como aquele homem no banco, esperando, silenciosamente, por uma única coisa: ser visto. Pense nisso. Quem ao seu redor pode estar precisando da sua presença hoje? Um simples "como você está" pode abrir uma porta. Oferecer ajuda sem ser pedido pode mudar o dia de alguém. A empatia começa com a decisão consciente de olhar para fora de nós mesmos. É um músculo que, quanto mais exercitamos, mais forte ele se torna. Se esta mensagem tocou o seu coração e fez você refletir, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de crescimento juntos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde exploraremos outras virtudes que podem transformar nossas vidas. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe este conteúdo. Às vezes, uma mensagem certa, na hora certa, pode ser o gesto de empatia que faltava. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter dedicado seu tempo a esta reflexão. Que a empatia acompanhe seus passos, ilumine suas palavras e guie suas decisões. Até o próximo vídeo.